Olá! Está na hora de ficar bem informado em Libras. Quer saber mais sobre o nosso programa e ficar por dentro do universo da acessibilidade? Entra lá no facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. O Conselho Federal de Medicina determinou novas regras para o funcionamento das chamadas clínicas populares, aquelas que oferecem serviços médicos a um preço acessível à população. A ideia é proteger o exercício da medicina e a saúde da população. Vamos conhecer o que mudou na reportagem do Maurício de Almeida. A sala de espera desta clínica popular no Rio de Janeiro fica quase o dia todo lotada. Por mês, cerca de 1.100 pacientes são atendidos aqui. As consultas custam a partir de R$ 50. A procura pelas clínicas populares aumentou porque nos últimos anos muitos brasileiros abandonaram os planos de saúde devido ao alto custo de manutenção das mensalidades. Segundo a ANS, Agência Nacional de Saúde, cerca de 3 milhões de pessoas cancelaram os planos privados no país desde 2014. Com o orçamento apertado, há um ano, Leda parou de pagar o plano de saúde. Agora é atendida numa clínica popular. Muito bem tratado, faço os exames, tudo, sou hipertensa, não tem problema nenhum. Os médicos que trabalham nas clínicas populares já perceberam o aumento da demanda. Eles têm dificuldade na rede pública, não conseguem pagar também o plano de saúde e aqui é uma solução para eles. Devido ao crescimento do setor, o Conselho Federal de Medicina estabeleceu regras para o funcionamento das clínicas populares. As novas normas que determinam que as clínicas populares tenham autorização dos conselhos regionais e que os preços sejam divulgados apenas no interior dos estabelecimentos. Ficam proibidos anúncios publicitários e qualquer promoção relacionada ao fornecimento de cartões de fidelidade. As clínicas também não podem funcionar junto de farmácias e óticas, para evitar o conflito de interesses. A população, por um lado, tem que entender uma coisa. Vai servir para ela numa parte da sua saúde. Porque a partir do momento em que foge daquele trabalho inicial da medicina, que é chamado atendimento primário, né, que for necessário um exame mais sofisticado, que for necessário uma intervenção cirúrgica, uma internação em CTI, esse paciente vai acabar tendo que ir para o SUS. O governo federal intensificou a vacinação contra a febre amarela nos postos de saúde. Mas além de se vacinar, as pessoas procuram outras formas de se cuidar e estão usando cada vez mais os repelentes e já até fazem os produtos em casa. Mas especialistas alertam, os repelentes caseiros não protegem contra a doença. A prateleira vazia é resultado do aumento da procura por repelentes por causa do surto de febre amarela. O medo levou ao alto consumo e o preço em vários pontos de venda subiu. Um repelente que há 2 semanas custava em torno de R$ 45,50, hoje aparece por até R$ 52,72 em sites de busca. O repelente afasta os insetos e impede picadas de mosquitos que transmitem doenças. A proteção específica deve vir indicada na embalagem. Os produtos disponíveis no mercado vêm com instruções de uso que precisam ser seguidas, assim como as contraindicações. Algumas precauções são não usar sobre pele irritada ou machucada, não passar no rosto nem embaixo da roupa e reaplicar em caso de transpiração. Um repelente feito em laboratório e aprovado pela Anvisa passa por testes que garantem segurança e eficácia, diferente de um produto feito em casa. Tem garantia de eficácia aos produtos que contêm uma das seguintes substâncias: DEET, IR3535 e icaridina. É preciso observar a idade mínima para uso, que varia de 6 meses a 2 anos de idade. Ainda existem produtos registrados que possuem óleo de citronela como substância ativa, mas o uso caseiro da planta não garante a ação repelente. O problema de se realizar ou preparar um repelente em casa, muitas vezes não é que ele não tenha uma ação de repelência. Existem muitas fórmulas caseiras que eles têm a ação de repelência, porém o problema maior é o controle que se deve ter relacionado ao tempo, reaplicação,
a população que se vai utilizar, por exemplo, em crianças, gestantes, lactantes. Então, tem algumas regras, vamos supor, ou indicações, melhor dizendo, que favorecem a utilização em prol da eficácia do produto. As câmeras fixas já fazem parte do dia a dia do brasileiro. Agora a novidade é o uso de drones para identificar infrações de trânsito. Em Brasília, em um mês, na fase de testes, mais de 300 motoristas foram flagrados. O próximo passo é começar a aplicação de multas. Quem circula pelas ruas de Brasília pode já ter visto um desses voando por aí. A regulamentação do vídeo monitoramento já existe desde 2013 em todo o Brasil. Mas Brasília está entre as primeiras cidades a utilizar o drone para este fim. O Denatran já permite a notificação por vídeo monitoramento com o uso de câmeras. O drone é mais um, né? Pode ser câmera fixa, câmera móvel. É mais um equipamento que pode ser utilizado nessa gama de vídeo monitoramento. Então, é possível sim a gente notificar os condutores infratores com o uso do equipamento. Mas o governo do Distrito Federal só deve começar a aplicar multas para as infrações observadas com os drones em março. Por enquanto, as abordagens são educativas. Ainda é necessário instalar placas nas vias avisando sobre o vídeo monitoramento. Mas é bom ficar atento. Um mês de operação e 382 infrações foram observadas. Na maioria delas, os motoristas não sinalizaram ao mudar de direção, também usaram o celular ao volante e não utilizaram o cinto de segurança. Geralmente eles não veem o equipamento, então eles ficam surpresos com a abordagem e a gente explica que foi visto pelo drone, né, que foi abordado por tal motivo, pelo cometimento de tal infração. Então eles ficam, no primeiro momento eles ficam surpresos, depois admitem que realmente cometeram a infração e a gente, nesse primeiro momento, está educando. Olha, está sendo vídeo monitorado, a gente está verificando as infrações mais comuns, né, e pede para que isso não se repita, sempre pensando não na notificação, né, sempre pensando na preservação da vida. Nas ruas, os motoristas avaliam a novidade. Eu acho que é ótimo, né? Ou seja, ajuda a educar mais, né? E o pessoal também ficar mais atento na direção. Não acho legal, não dessa forma. Acho que tem outros meios dele poder multar de uma forma melhor, mais correta. Uma boa notícia para a educação brasileira. O país conseguiu entrar na elite internacional da matemática. O Brasil agora faz parte do grupo dos 5 melhores países nesta ciência. Amada por uns e incompreendida por outros, a matemática nunca foi unanimidade. Mas Bruno Brandão se encantou com os números e, após muitas horas de dedicação, neste Enem conseguiu 938 pontos em matemática e suas tecnologias. Eu sempre estudei muito, mas esse ano eu estudei em média 7, 8 horas por semana só para a matemática, sem contar física e química, que acabam incluindo a área matemática, e fazia em média 90, 100 exercícios por semana de todos os níveis. Foi pelo trabalho de pesquisadores que, assim como o Bruno, amam desafios lógicos, que o Brasil foi incluído no grupo dos 5, a elite da matemática internacional. Há todo um trabalho que a gente tem que fazer a partir desse reconhecimento internacional, que demonstra que nós temos capacidade para mudar, para melhorar essa imagem da matemática junto à sociedade. Mas no que tange a pesquisa de ponta, avançada, estamos muito bem, obrigado. O Brasil se candidatou ao grupo dos 5 no ano passado. A classificação da União Matemática Internacional leva em conta a quantidade e qualidade dos cursos de pós-graduação e das publicações científicas. Existe essa carreira de pesquisador no Brasil, que as possibilidades do que se vai fazer para uma pessoa que tem essa motivação não se esgotam nas carreiras tradicionais. Investir em formação e atrair novos talentos. Estes são 2 objetivos para quem é da área. Se vê que dentro do Brasil tem talentos para a ciência e que outras disciplinas podem seguir o exemplo da matemática. Para a comunidade médica, o estado emocional do paciente pode ser determinante em alguns casos de recuperação. Por isso, é essencial diminuir o estresse e o desgaste na rotina hospitalar. Em São Luís, uma casa de saúde investe na humanização do tratamento por meio da pintura em tela.
Os pacientes internados neste hospital estão tendo a pintura como terapia. A ação é para proporcionar bem-estar e lazer. Tira um pouquinho o foco da internação, tá bom? O paciente começa a aceitar os procedimentos. Os pacientes da UTI, né, que fica longe dos familiares, nós somos a primeira UTI aqui do Maranhão que temos esse projeto Pintura em Tela. Tá? Dentro da UTI. Então ajuda na reabilitação do paciente, ajuda no psicomotor do paciente, né? Restaura, vai ajudando nesse processo de internação. O que a gente tem notado é a total mudança na questão do paciente. No caso, a pessoa está em tratamento e a gente vê que o foco é mudado totalmente a partir do momento que a pessoa faz um trabalho, independente de ela já ter alguma experiência ou não. As tintas utilizadas na oficina de pintura em tela são atóxicas, sem cheiro e à base de água. Rayane Pedrosa já havia pintado telas, mas com as atividades do dia a dia acabou deixando de lado. Agora foi um reencontro. Foi algo que foi estimulante para mim. Eu estava me sentindo assim um pouco deprimida, estava assim meio isolada. E quando ele apareceu com a questão da pintura, é algo que a gente se expressa, a gente se renova e acaba botando na tela o que a gente sente. Para a assistente de humanização Adriele Ferreira, a oficina de pintura de tela ajuda no tratamento. A gente costuma dizer que os pacientes se descobrem aqui, participando do projeto de pintura em tela em específico, né? Se descobrem artistas, coisas que eles não imaginavam saber fazer e conseguem fazer aqui conosco. Saem muito satisfeitos, felizes, né? E querem participar outras vezes também do projeto conosco. O visual fica por aqui. E você já sabe, para falar com a gente é só mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp. O número é 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Tchau, tchau.